Boa noite a todos. Meu nome é Marcos Fonseca, sou participante do Centro Espírita Caminho da Luz, no bairro de Colégio, e a convite do Josemir, estamos aqui para conversar com vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou agora aqui compartilhar com vocês o trabalho que nós elaboramos, e antes de nós apresentarmos o nosso trabalho, nós vamos ler uma página do livro Escutando os Sentimentos, de Hermance Dufour, Preparando para a Prece. Então, a lição número 8, ela diz: Estudando a arrogância. Interessante observar que uma das propriedades psicológicas doentias mais presentes na estrutura rebelde da arrogância é a incapacidade para percebê-la. O efeito mais habitual de sua ação na mente humana, basta destacar que dificilmente aceitamos ser adjetivados de arrogantes. Prossegue ela. O reflexo mais saliente do ato de arrogar é a disputa pela apropriação da verdade. Nossa necessidade compulsiva de estarmos sempre com a razão expressa a ação egoísta pela posse da verdade, isto é, daquilo que chancelamos como sendo a verdade. E aí, lá no finalzinho ela coloca: o Espiritismo é remédio para as nossas dores, roteiro para a libertação de nossas consciências. Então, com essa mensagem de Hermance Dufour, nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade e pedimos, Pai, o teu amparo, a tua proteção, nos inspirando para que possamos falar aquilo que necessitamos ouvir. E que Deus nos abençoe e nos proteja a todos. Graças a Deus. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui no Grupo Espírita Esperança em Cristo, casa de que temos muito carinho. Nós já conhecemos ela desde a reunião que acontecia lá numa varanda, né, antes dessa sede atual, e temos também um carinho muito grande por uma das suas fundadoras, que é a dona Guacira, né, que nós chamamos de tia Guacira. Então, é com muito carinho que aqui estamos. E o Josemir nos convidou para falar sobre a vida futura, que está lá no Evangelho, capítulo 2, item 1 a 3. Mas antes de nós falarmos sobre essa parte do Evangelho, eu só gostaria de pedir licença para anunciar que o A Caminho da Luz está com uma campanha no seu canal do YouTube para atingir 1.000 inscritos. Hoje nós estamos com 851. E falta pouco para atingir os 1.000. Então, gostaria de a ajuda de todos vocês. E comunicamos que diariamente nós temos 3 vídeos, além das lives que nós fazemos semanalmente. Então, esses vídeos, um acontece todo dia por volta das 7 da manhã, com um momento de reflexão com Kardec, no livro O que é o Espiritismo. E no decorrer do dia, 10 minutos com Emmanuel, o nosso companheiro Robson Valentim, está comentando a série de Emmanuel. Então, atualmente está no Vinha de Luz. E às 18h30, aproximadamente, momento de reflexão, Boa Noite com Adriano Santana, é outro companheiro que vem compartilhando com a gente esse trabalho. Então, esse acontece às 18h30, é uma prece em prol de toda a humanidade. Então, contamos com a colaboração de todos vocês. E no GEALME, que é uma casa que estamos aqui em parceria nas nossas lives e nos nossos estudos virtuais, eles fazem diariamente também um videozinho do Principiante Espírita, um livro pouco conhecido de Kardec. E contamos que vocês também prestigiem esses nossos irmãos. E voltamos aqui ao tema de hoje, que é a vida futura. Evangelho, capítulo 2, item 1 a 3. Então, ele inicia assim o Evangelho. Pilatos, tendo
Entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: É, pois, rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, está lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E aí nós lembramos, lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 1018, onde Kardec pergunta aos espíritos em que sentido se deve entender as palavras do Cristo. Meu reino não é deste mundo, como nós acabamos de ler ainda há pouco, lá no Evangelho de João. E os espíritos respondem que o Jesus falava em sentido figurado. E é necessário você ter o coração puro e desinteressado. Né? E por que ele falava no sentido figurado? Né? É porque nós não tínhamos condições, na época, de entender essas verdades de forma clara. Nós lembramos até Nicodemos, quando, naquele contato, Nicodemos era um sábio da época. Quando Jesus falou para ele que era necessário nascer de novo, ele falou: vou ter que entrar na barriga de minha mãe. Aí Jesus até diz para ele: se você não entende das coisas da terra, como é que você quer entender das coisas do céu? Porque Nicodemos questionava ele sobre a mensagem de nosso Pai, que é Deus, transmitida por Jesus. Então, nós vemos aqui essa questão, né? E outra questão também que os espíritos respondem aqui é que é necessário o trabalho no bem. E eu até coloquei aqui, né, que o forte é aquele que perdoa. Assim dizia o meu pai, né, que ele dizia para a gente, né, a sociedade, o mundo, coloca como forte aquele que agride, aquele que é valente, mas, na verdade, o forte é aquele que perdoa, aquele que consegue calar no momento exato. Esse é o forte. E é isso que Jesus está querendo transmitir aqui nesse ensinamento registrado por João. E aí, o Kardec, lá no item A Vida Futura, ele começa no item 2 dizendo assim: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta como uma meta para a humanidade, devendo ser o objetivo e a maior preocupação do homem na Terra. É esse grande princípio da vida futura. E podemos até dizer que é uma das missões do Espiritismo, né? Ou, se não, a maior missão do Espiritismo é provar que a vida continua. Porque se a humanidade inteira tiver a convicção, a certeza da vida futura, muitas coisas irão mudar, com certeza, na humanidade. Então, no item 2, ele diz assim, ainda, né, no item 2, com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Até nós lembramos das bem-aventuranças. Fica difícil de nós entendermos as bem-aventuranças, compreender as bem-aventuranças sem a vida futura, sem a continuidade da vida, porque não seria justo. Como é que é bem-aventurados os aflitos? Bem-aventurados os perseguidos pela justiça? É porque Jesus está se referindo nessa bem-aventurança ao futuro, à vida imortal. E por isso, por essa razão, a gente não compreendia
e considerava pueril aqueles ensinamentos, por falta de compreensão. Por isso estamos aqui hoje estudando, tendo a oportunidade de ter o contato com o Espiritismo, que nos esclarece de forma muito clara. Continua ainda no item 2, que esse dogma, né, a questão da continuidade da vida, é o eixo do ensino do Cristo. E pelo que foi colocado, um dos primeiros lugares à frente desta obra. Então, Kardec esclarece que ela está aqui logo no capítulo 2, justamente pela importância dessa informação, e que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Todos nós, espíritos, temos que ter isso em mente. Eu lembro que, eu já contei isso outras vezes, que todas as vezes que eu estava, às vezes, em situação muito difícil, muito conflitante, eu gostava de entrar no banheiro, tomar um banho, deixar aquela água cair, e eu dizia para mim mesmo, mentalmente, eu sou um espírito imortal. Eu sou um espírito imortal. E aquela água caindo, né? Tirando aquela pressão, aquelas energias negativas, porque, diante da imortalidade, todos os problemas se tornam pequenos. Por isso que Kardec diz que tem que estar, né, tem que ser a mira de todos os homens. E só ele justifica as anomalias da vida terrena, só ele compreende essas anomalias, essas aparentes injustiças. Então, só podemos compreender a justiça de Deus diante da vida futura. Já no item 3, o Kardec aponta que apenas as ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura, porque essa questão da vida futura sempre foi uma coisa que incomodou o ser humano, ele sempre teve um pouco dessa intuição, mas, como eu já disse anteriormente, é a missão do Espiritismo, da doutrina espírita, do Consolador Prometido, reafirmar de forma concreta, de forma que a razão aceite essa questão da imortalidade da alma. Ele também traz aqui, o Kardec, que na época acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Assim nós acreditávamos, e nós lembramos que no Livro dos Espíritos nos informa que todos nós fomos criados igualmente, simples e ignorantes. Só que em momentos diferentes, e utilizando o nosso livre-arbítrio, fazendo as nossas escolhas, uns caminhos mais rápidos e outros caminhos mais devagar. Por isso essas diferenças, mas todos nós fomos criados simples e ignorantes, e todos nós somos perfectíveis, isto é, chegaremos à perfeição. Todos teremos o mesmo destino, que é a plenitude, que é a felicidade. Então, os homens podem um dia tornar-se anjos, todos nós. Eu vou me tornar um anjo, vocês vão se tornar anjos, todos nós seremos um dia anjo. E partilhar da felicidade, né, destes e auxiliar os que vêm na retaguarda a também um dia serem anjos. E, continuando o item 3, ele diz assim, segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos. Essa era uma outra questão que existia muito antigamente, né? E ainda hoje a gente ainda vê isso em algumas religiões. É o culto ao ter, o culto às posses, é como se você estivesse de bem com a divindade por você ter um bom emprego, por você ter uma boa casa, ter um bom carro, e não é assim. Não é assim que funciona. A outra questão também que se tinha muito antigamente, a vitória sobre os seus inimigos, cultuavam Deus por ter derrotado, por ter vencido os seus inimigos, enquanto Jesus vem nos dizer, né, que devemos amar os inimigos. Olha, bem diferente. Só que nós não entendíamos, e agora ele está trazendo, através do Consolador Prometido,
essas informações de forma mais clara. Né? Outra coisa que eles também falavam é que as calamidades públicas, né, como, por exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo hoje, era um castigo da desobediência. E não é por aí. Não existe castigo. O pai, todas as ações do pai são educativas, é para nos auxiliar. E a gente acaba imputando a Deus várias inverdades. Uma delas é essa, que Deus castiga. Deus não castiga ninguém. As dores que nós passamos é fruto das nossas escolhas, é fruto das nossas semeaduras, porque semeou, vai colher. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí prossegue o item 3. Moisés não pudera dizer mais que isso, claro que não podia. Se Jesus não pôde dizer tudo, imagina Moisés. E todas essas revelações foram comandadas por Jesus, pois Jesus é o governador do planeta, Jesus está organizando o planeta desde a sua formação, ele recebeu todos nós, ele conhece todos nós, né? Então, ele sabe qual é o momento exato, por isso que ele disse que enviaria o Consolador, que ficaria eternamente convosco, porque nós já estaríamos numa condição intelectual e moral para entender melhor esta verdade. Mais tarde, Jesus revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. Então, a justiça prossegue. Tudo que nós realizamos, seja através da fala, seja através do pensamento, seja através das atitudes, nós vamos colher os frutos. É lei, não adianta. E aí é o seu reino, como ele diz aqui na frente. E mais adiante ele diz que não julgou conveniente dar a luz completa, por causa daquela situação de nós ainda não termos entendimento para compreender. Né? Eu lembro até que eu assisti uma vez o Paulo César Frutuoso aqui no Rio Pedrense, em Oswaldo Cruz, e ele dizia na palestra que nas reuniões de materializações lá no Frei Luiz, alguns espíritos informaram para ele que as energias ali trabalhadas eram equivalentes a algumas bombas atômicas, de potência, de capacidade. Então, eles informaram para eles que nós poderíamos usar essas energias, nós não usamos por falta de maturidade. Porque já pensou se nós tivéssemos acesso a utilizar essa energia com o nosso pensamento e a gente tivesse uma situação de trânsito, a gente, com o nosso olhar, com o nosso pensamento, fulminaria o nosso irmão, desintegraria ele como se fosse um desenho de ficção, um filme de ficção, e é uma realidade. Por isso, nós não temos ainda acesso a essas leis naturais que manipulam essas energias, porque nós não temos maturidade. E nós ficaríamos deslumbrados, como ele diz aqui. A gente ia se perder, né, pelo deslumbre, pela ilusão. Então, a vida futura, apenas como um princípio, como uma lei da natureza cuja ação ninguém pode fugir. Eu posso não concordar com a reencarnação, por exemplo, mas não adianta, eu concordando ou não concordando, ela vai ocorrer, porque faz parte das leis da natureza. Então, mesmo eu discordando, né, ninguém pode fugir a essas leis. Ele também informa para a gente que todo cristão, pois necessariamente crê na vida futura. Né? Todo cristão que se diz ser cristão, necessariamente tem que crer na vida futura, na imortalidade na alma. Todos são espiritualistas. Né? Espiritualista é todo aquele que acredita na vida após a morte. Né? Só que nós, espíritas, vamos além, sabemos da necessidade da reencarnação para a evolução. Só que, na grande maioria, essa crença é vaga. Ela é balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. Né? Então, nós vemos essa situação aí de jogo de interesses, de querer levar mais vantagem. Por quê? Porque não tem essa certeza da vida futura. O Espiritismo veio completar.
o ensino do Cristo. Aí alguém pode perguntar assim, como completar? É porque o Espiritismo, o Consolador Prometido, está organizado pelo próprio Jesus. Espírito de verdade é Jesus, que coordenava todos aqueles espíritos, foi ele que organizou aquela invasão organizada por volta de 1840, 1845, 50, onde em todo o planeta teve comunicação de espíritos trazendo essa boa nova. Só que na França reunia aquela nata de pessoas preparadas para ordenar e hoje permitir a gente estar estudando aqui sob coordenação do Allan Kardec. E a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé, passa a ser uma realidade, além de impossibilitarem quaisquer dúvidas a esse propósito. Fica bem claro aqui no Evangelho, nesse item 3, essa questão. Ele ainda diz mais que a descrição da vida futura é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram. Nós vamos encontrar lá no livro Céu e Inferno diversas experiências de espíritos que se conduziram dessa forma, como foi que eles encontraram a vida futura lá na espiritualidade, quais foram as consequências, tem todos os exemplos que nós necessitamos para nós termos noção de como devemos agir. E ele diz que a patente fica patente a verdadeira justiça de Deus. Aí sim nós conseguimos ver a justiça divina, só com a vida futura. Porque uma existência só seria uma injustiça. E aí nós lembramos também lá no Livro dos Espíritos a questão 959, donde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura. Responde os espíritos, já dissemos, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe, do que viu no estado espiritual. Então, nós já viemos e voltamos diversas vezes, mas o esquecimento para o nosso bem, para que nós não nos comprometemos nessa encarnação com os nossos equívocos do passado, não lembramos nitidamente, mas a intuição fica. E ele ainda esclarece os espíritos que em todos os tempos o homem se preocupou com isso, teve vários questionamentos, né? Questões graves, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aí até aqui nós gostamos de esclarecer que essa palavra eternidade não expressa bem a questão, né? Porque eterno mesmo, só Deus o é. Porque eterno é aquilo que não teve princípio nem terá fim. Só Deus não teve princípio. Todos nós, espíritos, somos imortais. Tivemos um princípio e não teremos fim. Mas é questão de palavras, não estão para dar ênfase na questão de que ela é infinita, ele fala de eternidade. Outra coisa que a gente destacou aqui, que a ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. A questão de morreu, acabou, gente, não dá para aceitar, não é racional, não seria justo. Para que estudar, para que ser bom se tudo acabou? Então, isso não convence a nossa razão. Está lá, então, no Livro dos Espíritos, na parte 4, das esperanças e consolações. E aqui nós vamos lembrar, lá na Revista Espírita, tem um discurso de Vitor Hugo, que ele fez no velório de uma jovem que havia desencarnado, né, bem novinha, e ela era uma jovem assim, muito envolvente, né, e todos tinham uma admiração muito grande por ela, né, e ela desencarnou e o Vitor Hugo fez um discurso lá no seu velório.
E nós vamos aqui lembrar, né, um trecho desse discurso, onde o Vitor Hugo diz: ó vós sépticos, que rides de nossas crenças, ride, pois, destas palavras do poeta filósofo, cuja alta inteligência conheceis. Direis que é um alucinado, que é louco quando crê na manifestação dos espíritos? É louco quem escreve. Tenhamos compaixão dos castigos. Ah, quem somos nós mesmos? Quem sou eu? Eu que vos falo. Quem sois vós? Vós que me escutais. De onde viemos? É certo que nada fizemos antes de nascer? A terra não deixa de assemelhar-se a uma prisão. Quem sabe se o homem não é reincidente da justiça divina? Olhai a vida de perto. Ela é feita de tal modo que por toda parte se sente a punição. E ele cita esse trecho, né, como sendo lá dos Miseráveis, lá o 7º volume do livro 7, capítulo 1. E ele continua: não está aí a preexistência da alma, a reencarnação na Terra. A Terra, mundo de expiação, e aí ele faz uma referência à imitação do Evangelho, que é o livro que nós estamos estudando, porque na sua primeira edição ele tinha esse nome, A Imitação do Evangelho. Da segunda edição em diante é que ele passou a ter esse nome, Evangelho segundo o Espiritismo. E quando o Vitor Hugo fez esse discurso, a edição que existia na época era A Imitação do Evangelho. Então, lido esse discurso acima, né, nós só pegamos um trecho. Depois, se alguém quiser, pode ir lá na Revista Espírita e pegar esse trecho de forma mais ampla, mais completa. Então, lido o discurso acima na sessão de 27 de janeiro de 1865, na Sociedade Espírita de Paris, o espírito da jovem Emily de Putron, que, sem dúvida, o escutava e partilhava da emoção da Assembleia, manifestou-se espontaneamente pela senhora Postel e ditou as seguintes palavras. Então, aquele discurso do Vitor Hugo, né, que foi feito lá no velório, na primeira sessão que teve na Sociedade Parisiense, que era o centro fundado por Allan Kardec, foi lido aquele discurso, e durante a leitura do discurso, após essa leitura, espontaneamente, a jovem Emily, né, para a qual o Vitor Hugo fez esse discurso, se manifestou e deu a seguinte mensagem, que nós vamos ler aqui, a título até de encerramento aqui da nossa conversa, onde ela diz assim: as palavras do poeta correm sobre esta Assembleia como um sopro sonoro. Elas fizeram vossos espíritos estremecerem. Elas evocaram minha alma, que ainda flutua incerta no espaço infinito. Aqui eu lembro, né, quando ela diz assim: as palavras evocaram minha alma. Então, nós sabemos que todas as vezes que nós pensamos, que nós sintonizamos com os espíritos, eles percebem esse pensamento, e dependendo desse pensamento, ele é como se fosse um imã, ele atrai. Até no Livro dos Espíritos cita que, às vezes, essa atração é irresistível. Essa atração é irresistível. O poeta revelador da vida bem conheces a morte, pois não coroas com cípretes aquele que tu choras, mas ligas às suas frontes as trêmulas violetas da esperança. Eu passei rápida e ligeira, apenas aflorando as eternecidas alegrias da vida, e ao declinar do dia, fui arrebatado sobre o trêmulo raio que morria no seio das ondas.
Ó minha mãe, minha irmã, minhas amigas, grande poeta, não choreis mais, mas ficai atentos. O murmúrio que acaricia os vossos ouvidos é o meu. O perfume da flor inclinada é meu hálito. Misturo-me à grande vida para melhor penetrar o vosso amor. Nós somos eternos. O que não teve começo não pode acabar, e o teu gênio, ó poeta, semelhante ao rio que corre para o mar, encherá a eternidade com o poder que é a força e amor. Emily. Então, com essa linda mensagem dessa nossa irmã que desencarnou bem jovem e chegou na espiritualidade numa condição boa, né? Porque logo no início ela deu essa comunicação com essa lucidez, com essa tranquilidade, consolando a sua mãe, a sua irmã, as suas amigas, o Vitor Hugo, que gostava muito dela, e a todos aqueles presentes naquela solenidade, naquela reunião. Então, nós vemos aqui que a vida prossegue, a vida continua. Então, não temos que ter dúvida, temos que seguir as bem-aventuranças de Jesus, temos que fazer a caridade. E o que é fazer a caridade? Não é só as questões dos bens materiais. A caridade é a gente se doar, é a gente fazer aquilo que nos compete com amor, com dedicação. Não importa se é trabalho remunerado ou não, mas naquela visão de trabalho, do conceito do Livro dos Espíritos, trabalho é toda ocupação útil. Então, quando nós estivermos realizando algo de útil, seja profissional ou não, deve ser realizado com amor, com carinho e com essa visão de que estamos contribuindo com o universo, pois é assim que o universo funciona, com a participação de todos nós. Então, que possamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer, Pai, por mais esta oportunidade. Pedir o teu amparo para toda a humanidade. E que possamos, Senhor, vencer esses momentos difíceis que ora atravessamos, com a certeza de que tudo passa, e isso também vai passar. Que Deus abençoe e proteja todos nós. E assim, agradecendo ao Grupo Espírita Esperança em Cristo por mais essa oportunidade, nós também queremos convidar a vocês para que possam curtir as nossas lives, que acontecem todas as sextas-feiras, toda ela ao vivo, interativas, às 19h50, com expositores, né, que têm desenvolvido um excelente trabalho. E eles fazem uma exposição de 20 a 30 minutos e depois nós interagimos com o público no chat do YouTube. E essas lives estão acontecendo com uma parceria do Centro Espírita Caminho da Luz e do Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena. Então, nós agradecemos a todos aqueles que nos prestigiarem e mandamos o nosso abraço a todos do Grupo Espírita Esperança em Cristo, levando o abraço de todos nós do Centro Espírita a Caminho da Luz. Um grande abraço a todos, um grande abraço, Dona Guaceira, essa que temos um carinho muito grande. Então, nós, assim, nesse momento, a gente agradece mais uma vez e que outras oportunidades terão para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Um grande abraço a todos e que a gente possa estar aqui em outras oportunidades. Uma boa noite. Boa noite para aqueles que estão assistindo agora, bom dia e boa tarde para aqueles que assistirão depois.